A idade poderia ser reduzida em até 20% se os bens dos infratores da lei fossem hipotecados, como prevê o Código de Processo Penal. Pelo menos, isso é o que acha o advogado Cid Peixoto do Amaral Neto, que quer criar no Ceará a vara de compensação por danos criminais. Ele é um dos convidados de hoje do Fortaleza 7 Horas. Então, senhor Cid, por que a criação dessa vara? Bom, inicialmente, a nossa proposta para a criação da vara de compensação por danos criminais é para que a população, de maneira geral, fique mais consciente e o próprio Ministério Público busque mais a cumprir o disposto na parte das medidas assecuratórias do Código de Processo Penal Brasileiro, no que diz respeito ao artigo 134, quando fala que a hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria. Isso significa que a vítima ou lesado, no caso de um delito, ou seja, qualquer crime contra a avenção, a vítima requer a hipoteca legal de qualquer bem ou bens imóveis ou não da pessoa causadora, para que fiquem apenso ao processo criminal até que seja julgado este, e para que depois funcione em vias de execução numa vara de compensação por danos criminais. Mas para que isso aconteça, é realmente necessária a criação de uma vara ou isso pode acontecer, isso vem acontecendo normalmente? Não, absolutamente. Se deseja ingressar com hipoteca legal hoje, sem mesmo haver a vara de compensação por danos criminais, nós temos as varas cíveis competentes para isso. Ou seja, a vara de compensação por danos criminais, ela apenas atenderia à demanda, que seria exclusiva à reparação do dano causado por qualquer delito, e ao mesmo tempo conscientizaria toda a população e até mesmo o Ministério Público que não vem cumprindo o que diz respeito no artigo 142. O que o senhor quer dizer com isso, que o Ministério Público não vem cumprindo? Nós temos o artigo 142 do Código de Processo Penal Brasileiro que diz o seguinte: caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos artigos 134, que se trata da hipoteca legal, e 137, se houver interesse da Fazenda Pública, ou seja, Estado, município ou respectivas autarquias, ou se o ofendido for pobre e o requerer. Agora, o que acontece é o seguinte: o Ministério Público, não é do meu conhecimento, não vem requerendo as hipotecas legais no que diz respeito ao artigo 142. Desta forma, muitos ofendidos, vítimas de delitos, encontram no futuro, quando vão atrás da sua reparação de dano, não encontram mais sequer bens que possam cobrir aquele valor cobrado, ou seja, a pessoa causadora já não possui mais nada, já se desfez, não foi punida na hora exata, ou seja, isso nós temos a lei para servir de exemplo. Mas não é comum causas desse tipo de hipoteca legal, porque é a justiça que é morosa, que é cara, que é inacessível para os pobres? Eu diria o seguinte, porque se no caso do artigo 142, que o Ministério Público tem a obrigação de requerer quando o ofendido for pobre, eu acho que um dos dois estão errados. Ou seja, ou o pobre desconhece ou o Ministério Público desconhece. Eu acho que nessa equiparação, acho que é mais fácil o Ministério Público. E como conseguir a criação de uma vara? A criação de uma vara, inicialmente, nós vamos mandar um ofício ao Ministério da Justiça, não é o órgão competente para isso, mas sim o Tribunal de Justiça do Estado, mas o Ministério da Justiça para que sirva de exemplo a nível nacional, mas a nível estadual ao Tribunal de Justiça, para que ele é o órgão responsável para deliberar sobre o assunto. É difícil isso? Não, eu não diria difícil. À luz do bom senso... Então diga logo a data que o senhor espera que seja implantada uma vara desse tipo. Bom, realmente, eu digo a data em que eu vou requerer, mas a data que vai ser implantada é porque vai exigir um pouco de bom senso das pessoas que são capazes de deliberar tal assunto. Quando é que o senhor vai requerer? Esta semana nós estamos ingressando justamente com um ofício competente junto ao Tribunal de Justiça, explicando o porquê da criação das varas criminais para que se faça justiça realmente, porque no Brasil nós não precisamos de leis. Se precisasse de uma lei no Brasil, nós precisaríamos de uma lei que dissesse o seguinte: é obrigado a cumprir a lei. Um exemplo eu tenho, em dezembro, eu tive um contato com o Canadá, com a província de Halifax, e lá existe a junta de compensação por danos criminais. Então o que acontece é o seguinte: era como se fosse, vamos supor, a Justiça do Trabalho aqui no Brasil, certo? No Canadá é 5% do índice de criminalidade do Brasil, tá? Mas eles não englobam a reparação do dano aos delitos de uma maneira geral. Eles têm a junta de compensação específica por compensação dos danos criminais.
E o Canadá é um país que tem um índice baixíssimo de criminalidade. Já o Brasil, que tem um índice altíssimo, que é um dos maiores problemas enfrentados na nossa sociedade, e tem a lei que ampara tal reparação de dano, até hoje, por incrível que pareça, nós não temos varas específicas de compensação por danos criminais. Você acha mesmo que a criação de uma vara criminal, uma vara desse tipo, que vai diminuir, no caso em 20%, como o senhor defende, o índice de criminalidade? Olha, Alberto, eu creio que diminuiria até mais. Porque a vara de compensação tanto atenderia a demanda, ou seja, a procura, como a própria conscientização. Eu acho que o promotor de justiça, passando de frente à sala de uma vara de compensação por danos criminais, ele pensaria 2 vezes antes de não requerer a hipoteca legal de um bem. E o senhor está sozinho nessa luta pela criação dessa vara? Olha, não estou sozinho. Eu estou junto com todos aqueles que querem ver um pouco de aplicação de justiça, não só no nosso estado, como a nível nacional. Mas vai ser uma gota d'água. Uma gota d'água, mas que pode mover bastantes outras gotas d'água. Que toca em muita gente. Tá bom. Muito obrigado ao senhor por ter vindo e bom dia. Tá bom.